Pessoal, meu nome é Eudimar Lucena, mais conhecido pelos que me conhecem, já me conhecem como Elde Marley. Trágico, meu nome é Eudimar Lucena. Então, esse é um vídeo, primeiro de uma série de muitos, dos quais nós estaremos aqui fazendo indicações de literaturas. Livros dos mais variados gêneros, com o intuito de interagir com aqueles que amam a literatura de alguma forma, com aqueles que não só amam livros, mas amam a leitura dos mesmos. Hoje nós vamos começar com chave de ouro. C.S. Lewis, A Abolição do Homem. O livro é um livro de filosofia moral. Antes de tudo, é necessário destacar que este autor é muito conhecido no mundo pelo seu livro As Crônicas de Nárnia, e no mundo cristão, no ambiente cristão, ele é muito conhecido pelo seu livro Cristianismo Puro e Simples, da qual ainda nós vamos ter a oportunidade aqui de falar um pouco sobre ele em um vídeo posterior. Mas hoje indicando este livro aqui, que é A Abolição do Homem. Lewis escreveu esse livro em 1943, em pleno fervor da Guerra Mundial. Na verdade, ele foi publicado em 1943, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Ele é um livro dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo trata o homem sem peito, o segundo, o caminho, e o terceiro, a abolição do homem. Esse livro aqui, o contexto em que Lewis estava, o Reino Unido parecia que estava gerando muitos relativistas. E Lewis vai tratar sobre os malefícios que isso causaria posteriormente ao abraçar a ideia do relativismo. No primeiro capítulo, ele concentra-se muito pegando o emprestado da tradição oriental, o Tao. O que seria o Tao no livro de Lewis? O Tao seria um conjunto de valores estabelecidos em diversas culturas da humanidade, que serão então consolidadas pela tradição. Lewis, nesse livro, ele menciona algumas tradições, como por exemplo a platônica, a aristotélica, a estoica, cristã e oriental. Então ele pega esse termo Tao emprestado da tradição oriental para falar sobre valores tradicionais. No capítulo 17, Lewis lembra o seguinte, que existe algo comum sobre essas tradições que não pode de forma alguma ser negligenciado. Por quê? Porque ele diz o seguinte, a doutrina do valor objetivo, a convicção de que certas posturas são realmente verdadeiras e outras realmente falsas a respeito do que é o universo e a respeito do que nós somos. Então, em linhas gerais, Lewis está se levantando contra o relativismo moral que é tão presente hoje em nosso século. Esse livro ele é bastante atual. Então, no primeiro capítulo, Lewis vai tratar dos homens sem peitos. Quem seriam esses homens sem peitos? Os homens sem peitos seriam aqueles que abandonaram os valores tradicionais e os absolutos morais. São estes que Lewis chama de homens sem peitos. Aqui os conservadores vão se identificar muito bem com o livro. No segundo capítulo, Lewis vai falar sobre os caminhos para onde essas duas cosmovisões podem levar, né? Ou seja, a falta de apreço pela moral tradicional levaria ou conduziria a humanidade a uma própria decadência e extinção. Isso, claro, não em termos físicos, materiais, mas morais e, em última instância, espiritual. O homem, né, estaria então em decadência moral e isso seria trágico para a sua própria existência. É isso que trata
Lewis no segundo capítulo. No terceiro capítulo, onde Lewis realmente vai falar sobre a abolição do homem, ele vai criticar a constante busca que o homem tem, a incessante busca pela conquista da natureza humana. Pois, uma vez que a natureza humana para Lewis se torna um simples objeto de mera investigação científica, isso conduzirá para fora daquilo que nos torna intrinsecamente humanos. Ou seja, na página 61 e 64, Lewis vai dizer o seguinte: a conquista final do homem mostrou-se a abolição do homem. A conquista do homem sobre a natureza revela-se, no momento da sua consumação, a conquista da natureza sobre o homem. Então, o livro, apesar de ele no começo ser denso, a sua leitura é recompensada no prosseguimento da leitura do livro. Então, ele vai apresentar uma breve discussão sobre os valores morais e lei natural, importante e rico para os homens com peito. Já que Lewis fala dos homens sem peitos, e para ele os homens sem peito seriam aqueles que abandonam as tradições morais, os absolutos, os valores tradicionais, e abandonam os absolutos morais, os homens com peitos seriam aqueles que ainda valorizam as questões tradicionais, dos valores tradicionais e também dos absolutos morais, colocando então, expondo o relativismo como uma falsa cosmovisão que, uma vez abraçada, conduz a uma decadência humana. Aqui então fica a dica do nosso primeiro vídeo, que é C.S. Lewis, a abolição do homem, que você possa conferir. Você ainda que não leu, você que já leu, pode deixar a sua dica aí abaixo, fazer um comentário, fazer uma crítica. E é isso aí, pessoal. Hoje foi a abolição do homem, C.S. Lewis. Até a próxima. Um abraço.